um ouvido aberto para que a sua palavra fale conosco. Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 3. Nós vamos falar hoje sobre a luz do Senhor, que resplandeceu em nossa vida, e que por meio dela nós podemos refletir o testemunho do amor de Deus ao mundo. Efésios capítulo 5, versículo 3, e seguiremos até o versículo 17. Efésios capítulo 5, versículo 3, até o versículo 17. A palavra do Senhor nos diz: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejam participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, aprovando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Senhor, eu quero colocar também a Tua palavra neste momento nas Tuas mãos, na Tua presença, clamando para que pela Tua misericórdia o Senhor venha falar ao nosso coração. Tu sabes, ó Deus, que se o Senhor não remover o véu, não tirar o tampão dos nossos ouvidos, não amolecer o nosso coração, nós não teremos a sensibilidade para captarmos a Tua palavra. E nós precisamos, ó Deus, ouvir o que o Senhor tem a dizer a nós. Nós precisamos compreender as Tuas palavras, para que nós possamos vivenciá-las, porque quando o Espírito Santo ilumina nosso coração, nossa mente e nosso entendimento, então há verdadeira edificação e há verdadeiro crescimento espiritual, nos conduzindo a uma vida transformada. Enche-nos, Senhor Espírito Santo, para que nós possamos ter uma vida transformada, que a Tua luz, Senhor Jesus, brilhe forte na palavra, no Evangelho, para que ela reflita em nossas vidas, e assim possamos, como Moisés um dia desceu da montanha com seu rosto iluminado pelo Senhor, possamos também, iluminados pela palavra, pela nossa vida, mostrarmos a luz do Senhor àqueles que andam nas trevas. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, lá na Europa, nesses últimos dias está nevando muito, uma onda de frio muito forte está atingindo a Europa. E o que acontece é o seguinte: quando a lua, ela reflete a luz do sol e reflete a luz da lua na neve, então quem passa de avião pelo céu pode ver aquela imensidão branca e fica assim maravilhado com a beleza daqueles locais. Mas a neve não tem luz, e a própria lua que se reflete na neve não tem luz. A neve reflete a luz da lua, que reflete a luz do sol. Assim somos nós também, irmãos. Nós somos chamados a manifestar a luz do Senhor Jesus.
Quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso em Roma. E ele escreveu a Éfeso, que era uma cidade idólatra e imoral. Tanto é que os seus cultos eram regados à idolatria, a falsos deuses pagãos, e também eram permeados de imoralidade. O culto era cheio de prostituição cultural. E foi assim que os efésios foram criados, nesse ambiente de distanciamento do Senhor. Então, para eles, viver uma sexualidade desenfreada não era algo anormal. Para eles, o adultério era o mínimo. Eles estavam acostumados com problemas sexuais muito mais profundos. Para eles, uma piada de duplo sentido era algo muito raso, mas eles viviam muito bem com esse tipo de linguagem, uma linguagem na qual eles expressavam sua vulgaridade. E para eles que viviam de uma falsa religião que apregoava o engano, para eles a avareza não era um problema sério, porque eles estavam usufruindo daquele meio religioso contaminado para enganar outras pessoas e assim poderem lucrar em cima daqueles que eram enganados pela falsa religião. Eles não estavam apenas nas trevas, eles eram as próprias trevas. Mas quando o Evangelho chega na vida deles e eles são impactados pelo Senhor Jesus, agora eles não estão apenas na luz, mas eles são a luz. Tanto é que Jesus diz lá em Mateus 5, versículo 14 e 15, vós sois a luz do mundo. Uma vez nós éramos trevas, nós não estávamos apenas nas trevas, o nosso coração era trevas. Mas um dia Cristo achou-me muito longe do meu lar. E um dia a luz de Cristo entrou e penetrou na minha essência através do Evangelho. E essa luz é capaz não apenas de refletir, mas transformar o que é trevas em luz. Deus nos tira da escuridão, das trevas, Deus muda a nossa essência. É isso que se trata de conversão. Quando a luz do mundo, que é Jesus, entra na nossa vida, então nós não andamos mais em trevas, mas nós temos a luz da vida, que nos ilumina, para que nós possamos testemunhar ao mundo as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Perceba, meus irmãos, que não é uma simples questão de mudança de comportamento, porque se fosse uma questão de mudança de comportamento externo apenas, nós poderíamos apenas ficarmos nos comparando com os outros e dizendo, eu não sou tão ruim quanto aquele que faz aquela coisa errada tão feia, eu não sou tão ruim quanto aquele promíscuo, eu não sou tão ruim quanto aquele que está preso. Mas se fosse assim, nós então instituiríamos uma religião legalista, porque ficaríamos nos comparando através do comportamento com os outros. Também estar na luz ou ser luz não é uma simples questão de mudança de mente, porque nós poderíamos dizer, eu tenho um conhecimento que outras pessoas não têm, a minha doutrina é melhor do que a doutrina dos outros. Mas a nossa questão não é meramente a mudança de ideias ou a mudança de comportamento externo, é uma mudança de ser, de essência, de quem nós somos lá no fundo do nosso coração. Todo aquele que tenta viver pela aparência ou por uma questão de orgulho de suas ideias, de sua força e de sua santidade, nada mais vive do que um teatro, uma mentira na frente das pessoas, mas não uma mudança de vida verdadeira. E é isso que nós temos que questionar com Deus em nosso coração, pedindo que Deus sonde o nosso interior e veja se há em nós algum caminho mau. Nós precisamos sondar se realmente nós temos uma mudança de coração, uma mudança de identidade, uma mudança de ser, ou se nós apenas estamos na igreja congregando como uma espécie de costume religioso, que não afeta realmente
o nosso gosto, a nossa alma, o nosso interesse? Será que nós estamos realmente devotados a agradar o Senhor com todo o nosso coração? Nós o amamos acima de todas as coisas porque Ele nos amou primeiro? É isso que nós temos que perguntar. Se a luz do Senhor iluminou a nossa vida de tal forma que as trevas foram vencidas pela luz, como eu sei que sou um filho da luz e que a minha vida produz fruto da luz? Veja o versículo 3 e 4. A impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Nosso Deus mostra como nós podemos sondar o nosso coração. E se no nosso coração há um despertar pelos pecados sexuais, como imoralidade, infidelidade, homossexualidade e práticas comuns do mundo sem Deus, então nós temos que questionar como está o nosso coração diante do Senhor. Para muitos é uma luta muito grande a área sexual. A área sexual é dificílima, tanto é que o profeta Jeremias disse que é bom para o jovem suportar o jugo da sua mocidade. Não faz muitos dias que se revelou o pecado oculto de um pastor americano muito famoso, e ele passou 8 anos tendo um caso extraconjugal. Poucas pessoas não têm essa dificuldade na área sexual, mas a grande questão é: o pecado te domina, o pecado sexual é buscado por você como uma busca idólatra, você chora pelos teus erros, você é confrontado pela palavra quando teus pensamentos são levados a pensar em outra pessoa de forma impura no seu coração, você é confrontado pelo Senhor quando você acessa a internet, e quando você falha, você realmente cai em pranto e chora pelos teus pecados ocultos na área sexual, ou você se dedica a pecados sexuais sem freio algum? A luz do Senhor não quer nos permitir continuar numa vida de prática sexual pecaminosa. A palavra de Deus quer que você seja liberto, porque a lascívia prende a pessoa e destrói a pessoa. Quando você peca na lascívia, você peca contra você mesmo, você está se autodestruindo, se auto-sabotando. E por mais difícil que essa seja essa luta, meu irmão, se não há luta, não houve conversão. Pessoas que não têm luta contra o pecado sexual, que o aceitam como fácil, provavelmente não se converteram. Mas o pecado sexual não é apenas de atos com o corpo, mas também da nossa língua. Conversas tolas, piadas obscenas, fofocas picantes. Não faz muito tempo que eu ouvi sobre uma igreja que as irmãs do grupo de mulheres da igreja se reuniam para falar a respeito da sua vida íntima com relação aos seus maridos, trocando informações sobre esse assunto. Isso não deve nem se mencionar, quanto mais dentro de uma igreja se favorecer a isso. Muitas vezes não somos pegos falando palavras de duplo sentido, ou não nos pegamos assistindo vídeos com piadas na internet, nas quais tem teor sexual. Isso mostra como nós temos apetite pelas coisas estragadas, meus irmãos. O teu estômago não foi feito para comportar pedras. Você não pode comer pedra, porque se você comer pedra, você vai se machucar, você vai morrer. Teu corpo não foi feito para imoralidade, você não foi feito para uma vida promíscua.
porque a promiscuidade destrói teus pensamentos, a maneira de ser e a maneira de agir. Por isso que nós precisamos de libertação, meus irmãos, porque a prática da luz convém a santos, mas existem coisas que o nosso mundo tem nos levado, numa sociedade erótica e promíscua, a nos desviarmos do caminho do Senhor. Deus transformou a vida dos efésios a ponto deles jogarem seus livros de espiritismo satânico na frente da igreja para serem queimados. Não era fácil para eles abandonarem o lucro financeiro da falsa religião. Não era fácil para eles abandonarem aquele culto que era mais um bacanal, regado a muita bebida, regado a muita prostituição. Quando nós crescemos, nos desenvolvemos em ambientes promíscuos, é muito difícil para nós termos uma libertação, mas Jesus nos liberta do império das trevas. Jesus pode purificar os nossos pensamentos e Jesus pode dar verdadeira conversão para a igreja dos nossos dias. Você acha que é difícil hoje lutar contra os videozinhos do TikTok, do Instagram, do Kawaii, do não sei o quê? Você acha que é difícil hoje lutar contra as propostas sedutoras do maligno? Quero dizer que sempre foi difícil lutar contra a promiscuidade sexual. Mas o Senhor deu vitória à sua igreja e também pode nos dar vitória se nós nos voltarmos humildemente para Ele. Se nos humilharmos na presença do Senhor, Ele exaltará seu povo. Então limpe suas mãos sujas do pecado e seus olhos maliciosos, que você se desnude na presença de Deus, que nós nos desnudemos na presença de Deus, para que Deus penere o nosso coração e mude a nossa maneira de ser, porque quando Jesus é o nosso maior amor, quando você se encontra com o amor que é Jesus, nada daquilo que te aprisiona vai ser mais poderoso do que o amor que Jesus tem por você. No versículo 5, ele diz: sabei, pois, isto, nenhum incontinente ou impuro, ou avarento, que é idolatria, porque você ama mais a si mesmo do que a Deus, tem herança no reino de Cristo e de Deus, que é o mesmo reino. Todo aquele que ama o dinheiro sobre todas as coisas é avarento. Todo aquele que não consegue se controlar com relação à sua sexualidade é idólatra, porque está amando mais os prazeres desse mundo do que a presença de Deus. Tais pessoas não têm herança no reino de Jesus Cristo. Se nós não lutamos contra o pecado, se nós amamos o pecado sem nenhum remorso, sem nenhum arrependimento, isso mostra que nós estamos a caminho do julgamento. Foi assim que Belsazar se comportou naquela festa antes dos medos e persas invadirem a Babilônia. Ele fez uma festa, um verdadeiro bacanal naquela situação, e ele se desligou de tudo, e as defesas do seu império estavam totalmente fragilizadas. Quando Dário entrou, antes disso uma mão apareceu na parede e escreveu: você foi medido, pesado, você foi achado em falta. Então o império dele caiu. Meus irmãos, não pense que você pode ser de Jesus e ter uma vida depravada. Não há como você ser de Jesus e ter uma vida que não luta contra os pensamentos impuros. Não há como sermos de Jesus e nos esbaldarmos numa vida desenfreada no mal. Uma vida salva é uma vida convertida, e uma vida convertida é uma vida que anda com Deus sendo transformada. É óbvio que você vai pecar, e é óbvio que você vai errar, mas você não vai se sentir bem com o pecado. O pecado não vai ser algo comum e fácil para você. Você e eu teremos
duras consequências dentro do nosso próprio coração. Os imorais podem escapar do julgamento humano, mas não podem escapar do juízo de Deus. Se o mundo tem aplaudido uma ética, uma moral diferente para a família, valorizado uniões homossexuais, lesbianismo, com animais, pedofilia, essa não é a nossa prática. A luz, ela incomoda muito a escuridão, porque ela vai contra o adultério. Porque você ama, você não adultera. Porque você ama, você luta contra a vulgaridade no seu coração. Você luta para levar a luz às pessoas. O mundo rejeita a Deus, mas um dia receberão a justa indignação de Deus como consequência dos seus pecados. Nós frutificamos para a luz, porque nós temos a certeza de que Deus voltará, Jesus voltará e trará a juízo tudo que for encoberto, todo pecado. Nós vemos o fruto da luz em fugir dos pecados, e vemos o fruto da luz em vivermos uma nova identidade. Olha o versículo 8: pois outrora ereis trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Quem nós éramos antes? Trevas. Nós não estávamos apenas nas trevas, no sentido de que na incredulidade a gente era um ser puro dentro da escuridão. Não, antes de você ter um relacionamento com Jesus, você e eu éramos tão trevas quanto os lugares que nós estávamos. Você não era influenciado por terceiros, você era a sua própria pior influência. Mas quando o Evangelho de Cristo trouxe a mensagem do perdão, rasgando o seu coração, levando você ao arrependimento e à confissão dos pecados, quando você caiu em si daquele caminho ruim que você estava seguindo, e você retornou para a casa do Pai, foi porque a luz de Jesus radiou dentro das trevas do seu coração. E agora você não está apenas na luz, você é luz, porque você reflete a glória de Cristo na sua vida, à medida que você aprende do Evangelho. No versículo 9 ele diz: porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, aprovando sempre o que é agradável ao Senhor. O fruto da luz consiste em toda bondade. A luz é generosa, leva o nosso coração a sermos generosos. A luz traz justiça, faz com que você obedeça a palavra de Deus. A luz traz verdade, integridade do coração. Você não é duas caras, você não dá lado para a hipocrisia, você não é uma coisa na frente da igreja e outra coisa na sua vida da segunda-feira ou na sua vida particular. Viver como filho da luz é determinado não apenas pelo que fazemos, mas também por quem nós desejamos agradar. O grande segredo, se nós nos convertermos, meus irmãos, é se nós estamos fazendo o que é agradável ao Senhor. A grande questão, meus irmãos, não é mero comportamento, não é mera religiosidade, não é mera aparência, você é amigo de Deus, você é amigo de Jesus, você tem um relacionamento profundo e íntimo com Jesus, você chora quando você está frio com relação a Deus na sua vida, você diz: Senhor, me ajuda, Senhor, olha só o que eu faço, a minha vida é só inclinada para a esquerda, é só para bater nas coisas erradas. Senhor, me livra disso, Senhor, livra-me do caminho mau. Nós temos esse desejo de agradar o Senhor?
Se o Espírito Santo habita em nós, então nós queremos agradar o Senhor. Ele é tudo o que nós queremos agradar. Um corredor do passado, ele era cristão e foi para a Olimpíada, uma das primeiras Olimpíadas, e perguntaram para ele por que ele queria correr. Ele era da igreja. Por que você quer correr? Ele diz: porque quando eu corro, eu sei que Deus me fez para correr, e quando eu corro, eu sei que eu estou fazendo isso para agradar a Deus, eu estou fazendo isso para que Deus seja louvado através da minha vida. Quando você trabalha, para quem você trabalha? Quando você se relaciona com as pessoas, para quem você se relaciona? Com quem você se relaciona em primeiro lugar? O que Jesus faria se visse você trabalhando, pensando? O que você pensa da sua vida? Ela é para a glória de Deus? Ou ela é uma vida vivida fora da presença de Deus nas nossas realidades? Meus irmãos, ser da luz, ser luz, é muito mais do que aparentar coisas para os outros. Ser luz é uma mudança de genética, de coração, de identidade, de essência. Ser luz é mudança de gosto, é mudança de prioridades. Ser luz é a verdadeira mudança de vida, e ninguém pode fazer isso em você, a não ser o Espírito Santo. Nenhuma pessoa pode fazer isso. Você não tem como imitar isso, e eu não tenho como imitar isso, e eu não tenho como empurrar isso para dentro de você. Se Deus não fizer esse milagre, nenhum de nós pode ser verdadeiramente luz do Senhor. A luz rejeita as trevas, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Aqueles que são da luz não se acostumam nas trevas, eles não andam perto das rochas do pecado. Conta-se a história de um bilionário que tinha um grande iate, aqueles barcos grandes que são navegáveis no mar, e ele estava para contratar um timoneiro, um motorista daquele iate. E aí foram chamados 3, e um desses que foi pilotar, o primeiro ele pilotou, e foi bem perto das montanhas rochosas, a 30 metros da montanha rochosa, e com habilidade contornou aquelas montanhas rochosas e voltou para o porto. O segundo que foi testado para ser contratado, estava a 15 metros das rochas, e todos passaram um sufoco de tanto que o barco ele se arremetia para as rochas, mas aquele timoneiro com habilidade conseguiu contornar aquelas pedras. O terceiro, para surpresa de todos, foi navegar em alto mar, bem longe das rochas da montanha. E para surpresa de todos, aquele bilionário contratou aquele que foi para o alto mar, porque ele não queria ter um timoneiro que, por causa da sua autoconfiança, pensasse que poderia se aproximar das rochas e, num descuido, bater aquele barco caríssimo. Isso também fala de nós, meus irmãos. Se nós vivemos flertando, namorando com o pecado, nos aproximando do pecado, dizendo assim: é só um pouquinho, é só uma olhadinha, é só um pensamento, é só uma roladinha no feed, é só uma entradinha naquele site, é só um toquezinho. Quando nós nos aproximamos das rochas do pecado, nós batemos. E o pecado, por mais que você seja salvo, ele prejudica a tua vida. Ele traz dor não só para você, mas para a sua casa. Destrói o nosso coração. Então, evite
modos, maneiras de viver que te levem para as ruas que te tentam. Se você sabe que você vai lá naquele lugar, aquilo vai te tentar, não vá naquela direção. Se você sabe que ter aquela conversa vai prejudicar a tua imaginação, não tenha aquela conversa. Não se aproxime do mal. Bloqueie coisas que te trazem impureza. Abra talvez o computador somente na sala da tua casa. Não tenha senha no celular. Deixa o celular aberto para todo mundo, ou dê a senha para os teus familiares verem o que se passa dentro do teu celular. Busque responsabilidade espiritual com os irmãos mais maduros da igreja. Não conduza a vida longe do Senhor. Por quê? Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Claro que na nossa sociedade atual, nem oculto as pessoas fazem mais as coisas erradas. É perigoso você sair passear numa praia e você se deparar com pecados escandalosos no público. Mas, se hoje até isso está acontecendo, nós não podemos nos contaminar, nós não podemos andar nessa mesma linha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. O texto não está dizendo para você começar a mencionar, é pecado o jeito que você faz, é pecado o que vocês estão fazendo aí. Não é isso que o texto fala. O texto está dizendo para nós vivermos uma nova vida em Cristo Jesus. A maneira como você se diverte, a maneira como você passa pelo sofrimento, a maneira como você passa pelas suas frustrações e decepções, a maneira como você interage com as pessoas, sua forma de conversar, sua forma de ser, é luz. Os incrédulos veem as tuas obras, e eles louvam ao Senhor, porque eles veem que a vida deles é vazia. E você não fica atacando pedra neles, você ama eles, tem compaixão deles, se aproxima deles, e mostra uma vida transformada por Jesus. E os que não te odiarem vão te amar, e vão querer uma mudança de vida para a vida deles. É isso que é sermos luz do mundo, levarmos uma mudança que acontece de modo íntimo, pessoas sendo tocadas por vidas transformadas. Você não pode fugir do mundo, você não pode ir para o deserto e se pendurar num poste e dizer, eu não vou me contaminar com ninguém. Nós vivemos num mundo difícil, mas é nesse mundo difícil que a luz resplandece na escuridão. Então mostre Jesus no teu jeito de viver, na sua maneira de ser, para que o nome do Senhor seja exaltado. A luz tem poder transformador. Aquilo que é iluminado pode tornar-se luz. A nossa vida santificada pode refrear, reformar e até converter os que vivem nas trevas. Se você tiver uma vida de amor, de verdade, de justiça, você vai levar a transformação que as pessoas necessitam. Mas para isso, como diz o próprio texto aqui, numa parte posterior, ele diz que nós devemos encher-nos do Espírito e falarmos entre nós com salmos, entoar e louvar de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está no versículo 18 ao versículo 20. O que Paulo está dizendo aqui? Muita gente não consegue viver em santidade, porque vive sozinho sua caminhada de fé. E sozinho, ovelha sozinha, é petisco de lobo. Nós precisamos ter unidade, irmãos.
Nós precisamos ter amor mútuo uns pelos outros, para levarmos as cargas uns dos outros. Por isso que o autor de Hebreus disse que nós não podemos deixar de congregar, nós não podemos deixar de nos unirmos buscando ajuda, buscando uma saída que venha do Senhor. Quando nós nos unimos, nós pelo Senhor somos transformados. Quando nós nos isolamos da palavra e da comunhão, nós somos suscetíveis ao pecado que tenazmente nos assedia. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Esse versículo, que talvez tenha sido lá de Isaías 61, de Isaías 60, versículo 1, melhor, ou de um cântico cristão que eles faziam baseado em Isaías 60, versículo 1, fala a respeito da luz de Cristo iluminando o nosso coração e nos tirando das trevas. Fala da conversão, fala de quando você estava lá mergulhado em densas trevas do pecado e Deus te chamou para uma nova vida. Mas a ênfase de Paulo aqui não está nos novos convertidos. A ênfase de Paulo aqui, a atenção que ele quer dar, é para os irmãos que estão caminhando na sua vida cristã. Nós precisamos constantemente nos voltarmos para Cristo, para a luz, para a comunhão e para as Sagradas Escrituras, porque é assim que nós somos livres de que as trevas tomem conta do nosso coração. Você não se tornou alguém perfeito quando você se converteu a Jesus, não se tornou alguém forte, não se tornou alguém invencível. Você continua tendo pecado dentro de você, e eu continuo tendo pecado dentro de mim, mesmo depois que eu recebi Jesus. E isso é muito duro, porque quando você menos se percebe, você está alimentando o teu desejo pelas trevas. Você pode estar pregando para os outros, escrevendo livro para os outros lerem. Você pode estar há anos trabalhando com pessoas, e ainda assim pode estar amando as trevas. O maior inimigo que nós temos está diante do espelho, e ele é sagaz, ele é enganoso, e às vezes nós temos dó de nós mesmos, e nós precisamos rejeitar as obras das trevas, e nos despertarmos em Cristo, para a luz do Senhor. Cristo acendeu a lâmpada do Evangelho em nossa antiga cela de pecado. Precisamos viver despertos, não anestesiados pelo mundo. Não se deixe levar pelo que o mundo te diz. Não se deixe levar pela opinião dos outros. Não tema o que os homens têm a dizer, porque no final, o veredito final pertence ao Senhor. Ser filho da luz significa fugir da imoralidade, da impureza. Lembrar que existe um julgamento final. Deus vai pedir contas do que fizemos com o nosso tempo, com os nossos relacionamentos, com a nossa família, com a nossa igreja, com os nossos irmãos. Viver com luz, como luz no Senhor, produzindo frutos da bondade, justiça e verdade. Ser filho da luz é viver a luz e rejeitar as obras das trevas. Ser filho da luz é permanecer em comunhão com os irmãos, para estarmos firmes e fortes na presença do Senhor. Ser filho da luz é ser desperto para Jesus e deixar as coisas do mundo para trás. Que nós não andemos, como diz o final aqui do versículo 15 ali: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Aproveita as oportunidades, porque os dias são maus. Que nós possamos então, irmãos, desafiados pelo amor de Cristo, confiantes no seu cuidado, largarmos mão das trevas
e partirmos na nossa jornada de refletirmos a luz do Senhor Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé para nós orarmos. Eu quero convidar o louvor para vir à frente, por favor. Nós vamos agora fazer a entrega dos nossos dízimos e ofertas. Nós temos o costume de fazermos no segundo domingo do mês. E todos que vieram preparados para fazer a sua oferta, a sua entrega, pode trazer aqui no gasofilácio